Sabe quando a gente sente que já viu algo, ou tem a impressão bem clara de que já passou por algum lugar bem específico, ou ainda a sensação de que conhece determinada pessoa, ou passou pelaquela mesma cena, mesmo sem viver aquilo? Eu já tive, já senti e parei muitas vezes para pensar: será mesmo que isso de fato aconteceu comigo? Isso pode até parecer estranho mesmo, mas é um fenômeno de intuição muito comum chamado de déjà vu, ou melhor, déjà vu, que em francês significa nada mais do que eu já vi ou então já visto. Só para entender melhor, esse termo foi usado pela primeira vez pelo filósofo francês Émile Bourac. Émile Bourac queria definir o que era esse fenômeno psicológico e a sensação de já ter experimentado uma situação muito particular. Além dessa explicação, existem muitas outras teorias interessantes que tentam desvendar o que é realmente o déjà vu, ou essa sensação de já ter visto. Os neurocientistas, por exemplo, avaliam que 97% das pessoas já tenham experimentado algo do tipo ou algum evento relacionado. E para a medicina, déjà vu seria uma espécie de sinalização do cérebro sobre a possibilidade de se ter epilepsia ou algum tipo de ansiedade generalizada. Isso porque esses relâmpagos de mensagem ativam regiões do cérebro envolvidas com o processamento das memórias, como é o caso do hipocampo localizado no lobo temporal. Mas obviamente essa é uma tese que ainda não foi comprovada cientificamente e nem de uma forma mais concreta, mais completa. Mas isso é como se o cérebro mandasse sinais para ver se houve algum erro de memória da pessoa, ou para se checar se aquela vivência é real ou apenas uma falsa percepção da realidade que a pessoa teve naquele momento. Ou seja, se o nosso cérebro, se o nosso computador mental falhou ou ele teve algum lapso naquele momento, um lapso de memória. Só que além da ciência, existem outras teorias que eu considero muito intrigantes e muito interessantes. Por exemplo, nos estudos da consciência, o déjà vu ou o dejaísmo está relacionado com o fenômeno da projeção ou viagem astral. E por essa perspectiva, a pessoa, quando vai dormir, ela sai do seu corpo, a sua alma, personalidade ou consciências, podemos dizer assim, sai do corpo e ela vai percorrer por aí vários lugares. Ela literalmente vai passear, vai se encontrar com outras pessoas, vai conversar com os outros e visitar muitos lugares. Tudo, obviamente, no ambiente extrafísico. Aí quando ela retorna para a sua base física, para o seu corpo, a sua personalidade, a sua alma, a consciência, a pessoa acorda e segue a rotina normal diária dela. Só que nem todos ou pouco daqueles registros ou experiências dessa vivência extrafísica ou extracorpórea ficam guardados. Talvez na maioria dos casos a pessoa não lembra de basicamente nada. Só que sempre alguma coisa também fica na memória, e quando a pessoa novamente passa por determinado lugar, escuta algum som específico, ou passa por uma situação, ou vê alguém, ela tem então a clara impressão de que já viu, de que já ouviu, ou passou por aquilo, por aquela experiência. Aí então vem a sensação de já ter visto aquela cena, e então ela teve o famoso déjà vu, o eu já vi aquilo. O mais interessante ainda é que, quando a pessoa está fora do corpo, em teoria, teoricamente, ela pode ir para frente ou para trás no tempo. Ou seja, ela pode avançar no tempo, visitar o futuro e eventos que ainda não aconteceram aqui, no nosso tempo presente, no aqui e no agora. E isso também tem um nome muito específico, que é conhecido e chamado de pré-cognição. Ou seja, uma informação ou cognição cerebral gerada antes mesmo daquilo ou de algo acontecer. Por isso, se usa então o prefixo pré, que vem
de antes de algo acontecer. Do mesmo modo, se essa impressão for trazida, então, de outra vida, de uma experiência passada, ou de algo que acontece, mesmo nessa existência, hoje, aqui e agora, mas não foi de algum modo captado de forma consciente pelo cérebro, isso se chama retrocognição. Ou melhor, uma experiência, uma cognição ou um aprendizado de experiência passada e já vista pela pessoa. Ou seja, de uma experiência retroativa, que vem lá de trás, lá do passado, e ficou armazenado ali no inconsciente. Então isso significa, em tese, que quando você sai do corpo, por essa teoria, enquanto dorme profundamente, sua mente, sua consciência ou a sua alma, se a gente focar aqui num termo mais dogmático, digamos assim, ela tem acesso a dimensões paralelas, aos tempos futuros e a eventos do passado. Além desses estudos da consciência, nós podemos citar também, sobre essa perspectiva, as lembranças das vidas passadas e as memórias guardadas no inconsciente. Isso também é possível porque a nossa mente consciente, o nosso plano mental consciente, não consegue captar muita coisa, quase nada do mundo externo. Ele segura e prende, retém apenas de 5 a 10%. O resto é observado e canalizado pelo inconsciente, ou como um registro, impressão sensorial de algum fato, de algum momento, ou mesmo lugar que passamos ou visitamos. Então fica tudo guardado ali no inconsciente. E isso quer dizer basicamente que os seus sentidos humanos inconscientes estão captando, como se fosse um radar mesmo, de varredura, tudo ao seu redor, mesmo sem perceber isso. E todos esses registros, impressões, fatos, encontros, conversas ou eventos são de algum modo trazidos para essa memória inconsciente, para sua mente inconsciente, e tudo fica lá, guardadinho, guardado, registrado, como o arquivo que você tem no seu computador, até que, de repente, algo familiar passa à sua frente, ou mesmo perto, uma conversa que você teve, e você tem a clara sensação do déjà vu, de que já viu, já passou ou observou por determinada situação. Isso acontece basicamente porque o seu cérebro não captou ou registrou aquele momento de modo consciente no plano mental consciente. Essa sensação de já ter visto ou passado por aquela lembrança vem do seu inconsciente, lá das profundezas, que eleva e traz tudo de novo ao lado consciente do plano mental da pessoa. Assim, quando mais uma vez aquele evento se mostra de algum modo à sua frente, no seu radar, então, como a sua mente inconsciente, lá nas profundezas, já registrou aquele fato despercebido, a mesma impressão vem à tona. Justamente porque o registro já subiu, já se emergiu ao plano mental da consciência. E você agora consegue observar o momento com alguma impressão ou sensação daquele fato específico. Porque quando se passa pelo mesmo evento ou circunstância, aquela informação já existe dentro de você. Ela está lá no plano inconsciente e ela apenas deixa a sua mente lá embaixo, lá no plano inconsciente, elevada e apresentada novamente para a mente consciente, para o seu plano mental de consciência. Então, só para reforçar bem rapidamente a sensação de já ter visto ou presenciado algum fato. Aí se tem o incrível déjà vu e a certeza de ter passado por algum momento específico. Assim, eu diria, num resumo geral, que nós temos 3 explicações essenciais e principais sobre o fenômeno do déjà vu. A primeira delas se refere, como eu citei aqui um pouco antes, sobre uma checagem do próprio cérebro sobre o funcionamento da memória, ou se aquela experiência específica do momento vivido pela pessoa é realmente verdadeira ou simplesmente uma falsa impressão. A outra teoria diz respeito à projeção da consciência, ou saída astral do corpo físico, se a gente novamente levar para uma linha mais dogmática. Nesses casos, ao sair do corpo, enquanto você dorme, a pessoa se encontra e visita vários lugares, com sua alma, consciência,
ou então sua personalidade, que a gente também pode chamar dessa forma. E depois, quando ela retorna e volta para o seu corpo, para a sua base física, ela guarda na sua mente alguns registros e impressões passadas nessas experiências extrafísicas e extracorpóreas. A terceira hipótese são das lembranças das vidas passadas ou de experiências guardadas pelo radar do inconsciente, sem obviamente a gente perceber de uma forma mais clara isso. Ou seja, tudo que fica guardado pela mente inconsciente e quando voltamos a vivenciar a mesma situação, então a gente eleva esse registro ou fato ao plano da mente consciente, à consciência. Pois, conforme eu expliquei no começo, o nosso inconsciente capta e absorve de 90% a 95% de toda a realidade que nos cerca. Então, os nossos sentidos humanos, sensoriais e ocultos, como é o caso da intuição, por exemplo, absorve tudo e a todo instante. Tudo meio que fica guardado nos arquivos do inconsciente. E quando nós passamos mais uma vez pela mesma situação gravada, lá na memória das profundezas do inconsciente, isso de novo vem à tona, é levado ao plano da consciência e temos assim a clara sensação de já ter visto algo, de ter passado, do déjà vu, de já ter visto aquilo. Isso é fantástico e mostra apenas que a nossa mente, a nossa consciência, a nossa personalidade são mesmo fascinantes. Eu aposto, acredito nessas teorias, nessas possibilidades e muitas outras também, pois sem dúvida alguma nós somos muitas impressões juntas e tudo pode ser, tudo pode acontecer, tudo pode existir. Tudo é uma questão de percepção. Da próxima vez então que você tiver um déjà vu, anote na sua agenda quando isso aconteceu, qual foi o momento que isso aconteceu, pois eu tenho certeza que essa sensação algum dia vai fazer mais sentido, vai trazer sentido para você. E também com certeza pode ajudar você a encontrar algum sentido, um propósito maior em sua vida. Pense nisso, pense nessa possibilidade de viver algo mais de uma vez, com muito mais verdade, clareza e existência, experiência dentro de você. Isso vai fazer toda a diferença.